Olá, povo lindo de Jesus, que a graça de nosso Senhor Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Lúcio Advinco. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, que é para receber as notificações dos próximos vídeos, dar o like no vídeo e, aliás, pedir para você assistir o vídeo anterior, Circunstâncias Geram Oportunidades. E aí, com certeza, Deus tem uma palavra poderosa para você nesse vídeo. E você dá o like lá também. E hoje eu quero conversar contigo sobre propósitos versus necessidades. Olhe, todos nós temos um propósito, ou pelo menos devemos ter. Até porque um homem sem propósito é como um barco sem leme. Para onde o vento dá, o leva, porque ele não tem direção. O propósito é o que deve nos mover. Um homem deve ser movido pelo seu propósito, porque quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um foco, quando eu tenho um objetivo, um projeto, nada me tira desse propósito. Sabe, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Nós precisamos conhecer esse propósito, precisamos entender esse propósito. Tudo fica mais firme, tudo fica melhor quando eu entendo o propósito de Deus para mim. Quando eu falo de propósito, eu me lembro de uma das histórias mais lindas, mais belas encontradas ou narradas na Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo de número 5, vai falar sobre a pesca maravilhosa. Jesus, ele vem chegando na praia do mar de Tiberíades e a Bíblia vai dizer que a multidão estava apertando Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus falava a palavra de Deus, o povo, a multidão ficava maravilhada e a multidão apertava Cristo porque queria ouvir a palavra de Deus. Logo, a Bíblia vai dizer que Jesus se depara com homens que tinham descido do barco e estavam na beira da praia lavando suas redes. Só que a situação daqueles homens era frustrante. Eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados. E por que eles estavam frustrados? Porque eles foram movidos pela necessidade a ir para as águas pescar. E naquela noite, eles trabalharam a noite inteira e não pegaram absolutamente nada, diz a Bíblia. Logo, Jesus entra num dos barcos que era o de Simão Pedro e ele pede para que faste esse barco um pouquinho da terra. E assim eles fizeram. E a Bíblia vai dizer que Jesus fica de dentro do barco ensinando a multidão que ficou na praia. Jesus começa a ensinar a palavra e Jesus falava a palavra com muita vida, com muita força, com muito entusiasmo, com muita fé. Jesus pregava a palavra e a multidão era inflamada pela palavra poderosa que saía da boca de Cristo. Logo, os discípulos estavam dentro do barco, aqueles homens estavam dentro do barco ouvindo a palavra. E o coração que ora estava frustrado, o coração que ora estava desanimado, sem esperança, começa a se alegrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, ouvindo a palavra de Deus através de Jesus que estava dentro do barco, o coração daqueles homens foi reanimado. Jesus termina de pregar e Jesus olha para aqueles homens e diz: agora remem até as águas profundas. Jesus estava dizendo: saiam do raso e vão para as águas profundas, porque o que eu tenho para vocês, águas rasas não comportam. Então devem ir para as águas profundas. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram a remar. Eles remaram e foram para as águas profundas. Chegando lá, Cristo disse: agora peguem a rede e lancem no mar para pescar. Pedro se levanta e diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós nada apanhamos. Mas depois dessa palavra que o Senhor ministrou dentro do meu barco, depois de ouvir tudo isso que o Senhor falou, de todas essas verdades que o Senhor falou dentro do meu barco, eu não tenho dúvida de que o Senhor é poderoso e eu não tenho dúvida de que o Senhor sabe o que está falando. E eu vou lançar as redes sob a tua palavra. Ou seja, Pedro estava dizendo: nada deu certo até agora, mas se o Senhor está agora no meu barco e se o Senhor está mandando, eu acredito que vai dar certo. E Pedro joga a rede. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a puxar a rede, era tanto peixe que o barquinho deles quase afunda. Eles precisaram acenar para os demais barcos que estavam perto para que viessem ajudá-los. Sabe, o que eu aprendo aqui? Jesus disse para eles jogarem a rede. Jesus estava dizendo: eu cheguei para suprir a necessidade de vocês.
Só que Jesus estava dizendo para eles com aquela situação: eu tenho algo maior do que a necessidade de vocês para a vida de cada um de vocês. E o que poderia ser maior do que viver para suprir suas necessidades? Aliás, essa é a lógica do mundo, viver para suprir as suas necessidades. E Jesus estava dizendo: não, eu tenho um propósito muito maior. Eu quero que vocês deixem de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homens. Eu preciso de vocês não na água, eu preciso de vocês na terra. Eu preciso de vocês agora não sendo movidos pelas necessidades de vocês, mas eu preciso de vocês agora sendo movido pelo meu propósito para a vida de cada um de vocês. Você que está assistindo esse vídeo agora, Deus tem um propósito para a tua vida, você não está aí por acaso. Sabe, Deus tem um propósito para a tua vida e você é a pessoa mais perfeita para esse propósito. Você se encaixa perfeitamente no propósito que Deus tem para a tua vida. Olha só, vem comigo no que Deus está querendo te falar aqui através desse vídeo. Sabe, quando aqueles homens não tinham um conhecimento ainda do propósito de Deus para a vida deles, aqueles homens eram movidos pela necessidade. A necessidade deles os levaram para a água, mas o propósito de Jesus para eles os tirou da água para a terra. O que eu aprendo aqui? Quando eu sou movido pelo propósito e não pelas necessidades, eu trilho um caminho diferente. Sabe, quando a necessidade me move, eu trilho um caminho, mas quando o propósito de Deus me move, o caminho tem que ser outro. Como é que está o teu caminho? Está sendo movido pelas necessidades? Então saia desse caminho e entenda o propósito de Deus para a tua vida e desfrute de um novo caminho. Cristo, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através desse vídeo, entenda o propósito de Deus para a tua vida e trilhe um novo caminho chamado Cristo Jesus. Ele tem um caminho maravilhoso para a tua vida e um propósito maravilhoso para a tua vida. Sem Cristo no barco, eles eram movidos pela necessidade. Sem Cristo no barco, água. Com Cristo no barco, necessidade suprida e agora movido pelo propósito. Sem Cristo no barco, frustração. Com Cristo no barco, necessidade suprida. Entendeu? E necessidade suprida, agora caminho diferente para cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Olhe, deixa eu te falar uma coisa. A frustração é o resultado da falta de compreensão do propósito de Deus para a nossa vida. Quando alguém não compreende o propósito de Deus para a sua vida, o resultado é a frustração. Mas quando você compreende o propósito de Deus para a tua vida, o resultado é necessidade suprida. A necessidade deles foram suprida e eles foram para a praia. Quando eu compreendo o propósito de Deus para a minha vida, quando alguém é movido pelo propósito, quando alguém compreende o propósito, ou seja, quem vive o propósito de Deus jamais se curvará diante das necessidades do mundo. Deus, propósito, necessidades, mundo. Deus maior que o mundo. Logo, propósito é maior do que a tua necessidade. Por isso, nunca abra mão do propósito de Deus para a tua vida por conta das necessidades, mas rompa as necessidades pelo propósito que Deus te revelou através dessa palavra, desse vídeo. Minha oração é que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, e eu te convido a trilhar um novo caminho, não mais o caminho da necessidade, mas agora o caminho do propósito de Deus. Pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É o céu. Deus tem uma morada eterna para a tua vida. Abra mão, pare de trilhar o caminho da necessidade e trilhe o caminho do propósito de Deus para a tua vida. Descubra o que Deus tem para a tua vida e viva uma vida plena e sendo usado por Deus, e tenha certeza de que o propósito é muito maior do que as tuas necessidades, e através do propósito de Deus você vencerá todas as tuas necessidades, porque Ele é poderoso para suprir todas as tuas necessidades em glória. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.